te contar tudo que tá rolando no BBB 21. Muito bem-vindos. Eu sou a Ana Oliveira e esse eu não te conto nesse canal só falando de realities. Mas agora o foco é o BBB. Se você gosta, se você curte, já se inscreve aí. Deixa seu like, que é muito importante. E aqui, o seu comentário, torcida e opinião são sempre muito bem-vindos, tá bom? Não esquece de ativar o sininho, porque tem vídeo todo dia, toda hora. Mas, de qualquer forma, eu aviso na aba Comunidade aqui no YouTube quando sai vídeo novo. Bora pro que interessa. Resumo dos principais acontecimentos da festa do líder João. A festa que foi intitulada de Aulão do João, em homenagem à profissão dele, que é professor de geografia. No comecinho da festa, os brothers resolveram brincar de escolinha, gente. Olha só. Ainda no comecinho, Caio chorou, reclamou de dores e lamentou o fato de não conseguir fazer nada, né? Inclusive, não conseguir curtir a festa. E acabou sendo consolado pelo povo. Fazendo birra, fazendo docinho, Arthur resolveu ir dormir já no começo da festa. Projota diz pra Carla que o Arthur fez isso porque acha que as pessoas estavam lambendo o Caio. Projota e Carla conversaram um pouco e concordaram que o Arthur é marrento e que falta um pouco de sensibilidade da parte dele em relação a algumas situações. A Carla criticou o fato do Arthur se comparar ao Caio, pois o Caio não consegue curtir a festa devido ao pé fraturado, o que não é o caso do Arthur, né, que consegue curtir tranquilamente. Projota também disse para Carla a respeito do relacionamento dela e de Arthur, que é tudo muito confuso entre os dois. Colocou em xeque aí o relacionamento dos dois. A Carla disse que o Arthur estava um pouco estranho, o Projota disse que eles precisam dialogar, conversar mais, porque eles sempre têm algo mal resolvido. Projota disse que Carla e Arthur deveriam colocar os pingos nos is, falando a respeito do relacionamento dos dois. Além disso, Carla confessou para o Projota que o Arthur sugeriu que ela e ele parassem de ficar por questões do jogo. Mas Carla está em dúvida se ele queria arrumar uma desculpa para parar de ficar com ela ou se ele realmente estaria se importando em relação ao jogo, a tudo o que estava acontecendo. Thaís conversou com o Caio e disse que estava muito triste, porque ela acha muito difícil saber quem está falando a verdade e quem não está. Carla viu a Thaís conversando com o Caio e também chegou no Caio para conversar, questionando se Thaís estava chateada com a situação lá do anjo, do fato do Caio dar o anjo para a Thaís, né, anjo que nem existiu, e não dar o anjo para o Arthur e a Carla ter se incomodado com isso. Carla ainda disse para o Caio que o problema não foi ela ter prometido o anjo para a Thaís, e sim ter prometido para os dois, Thaís e Arthur. O Caio concordou, mas disse que Thaís não estava chateada por conta disso. Logo em seguida, a Carla foi chamar o Arthur no quarto para voltar para a festa. Ele disse que estava desanimado com a festa, ela questionou se era só com a festa. Ele disse que sim, e que os dois paredões mexeram muito com ele. Projota também deu um puxão de orelhas no Arthur, disse para ele voltar para a festa, falou que ele estava se auto-sabotando. Por fim, o rapaz acabou voltando. Caio e Sara conversaram rapidamente a respeito de Carla e o Caio acha que a Carla sai, caso vá para o paredão, mas não dá para adivinhar. E o Caio ainda disse que acha que Carla está preocupada demais. Sara concordou. Assou a mágoa, gente? O Projota e o João tiraram foto com direito à legenda, hein? Projota escreveu na legenda: a festa é do João. Lembrando que Projota queria colocar João no paredão, depois João virou líder, o que revoltou o Projota, que teceu vários comentários ruins a respeito do João, hein? No meio da festa, o Caio disse que o Fiuk tem ciúmes da Thaís com o Rodolfo. A Juliette acredita que é por isso que o Fiuk então fica colocando pilha para que o Rodolfo fique com ela, Juliette, que seria uma forma do Rodolfo sair de perto da Thaís. Ou seja, nem Sara, nem Juliette e nem mesmo Caio, aparentemente o Rodolfo queria mesmo ficar com Thaís. Será, gente? E depois de uma brincadeira de quinta série, bem quinta série, né? Pera, uva, maçã, salada mista, o povo colocou pilha e veio aí, Thaís e Fiuk finalmente se beijaram. Mas ficou só nisso mesmo. Se depender de Fiuk, ficar de casalzinho, nem pensar. Rodolfo deu um puxão e Juliette arrastou a moça para dançar, parecia que ia rolar um negocinho, mas não foi. E enquanto a festa rolava lá do lado de fora, Gilberto e Caio conversavam sobre jogo no quarto.
Caio disse que Projota não ter saído não quer dizer que ele está bem aqui do lado de fora, que pode ser simplesmente que ele não esteja tão ruim. Gilberto relembrou que quando estava no castigo do monstro, ele também não recebeu os privilégios que Projota havia cobrado, né? O fato de, por exemplo, ter passado à frente na fila do raio-x. E aí o Gilberto ressaltou que ainda havia passado por toda aquela situação com Lucas na mesma semana em que estava com o monstro. Ou seja, Gilberto questionou o fato do Projota cobrar empatia quando na verdade ele também não recebeu isso da parte dos outros brothers, ele Gilberto, quando estava no monstro. Caio acredita que Projota tentou se vitimizar para ganhar o público aqui do lado de fora, que não a parte de ter passado mal, mas o restante sim. Ainda falando sobre jogo, Gilberto afirmou que na próxima semana não vai votar no Arthur, e o Caio acredita que nessa semana ele, Caio, estará no paredão. Rodolfo chegou ali no quarto, Gilberto tentou tirar algumas informações e questionou sobre o fato do Rodolfo ter beijado ou não a Juliette. Rodolfo não gostou muito, disse que Mané Juliette, sai daí Gil, se eu quisesse ficar com alguém seria lá na primeira semana. Gilberto começou a ficar preocupado com a opinião do público por conta de tudo que aconteceu, aquela história da fila do raio-x, um Projota, o João. E do nada o Gilberto começou a acreditar que ele e Sara possam ser os novos vilões da edição. Rodolfo, Gilberto e Caio começaram a fazer as contas de quem foram os votos do Arthur no último paredão, né? Quem votou no Arthur no último paredão, que segundo o Caio também foram os mesmos que votaram em Carol e Bill. Daí a Carla acabou entrando no quarto na mesma hora em que eles estavam falando sobre isso. Carla entrou, saiu rapidamente e logo em seguida quem chegou na conversa foi Sara. Eles começaram a supor que caso votassem na Poca, quais seriam as possibilidades dela voltar ou não do paredão. Sara acha que a Poca não sai agora, que tem que pensar em quem vai sair. O Rodolfo acha que a Carla sai antes da Poca. Em seguida, Fiuk também chegou por ali, mas saiu rapidamente. E enquanto ele estava ali, começou a colocar pilha a respeito do Rodolfo ficar com alguém na casa, ficar com a Juliette. Rodolfo disse que se tivesse a fim de alguém lá, o pau ia quebrar. Ou seja, ia ficar com a pessoa pra valer. Dando aí uma indireta pro Fiuk, né? Fiuk saiu, então Sara, Rodolfo, Caio e Gilberto voltaram a falar a respeito do paredão. E o Gilberto explicou que acredita que a Carla possa estar forte aqui do lado de fora, principalmente pelos ataques que sofreu por conta da Carol e da Lumena. Sara falou a respeito das suas prioridades de voto e disse que antes de votar na Carla ou na Poca, ela tem outra pessoa em mente, mas não disse quem seria. Gilberto acredita que seria burrice colocar o Arthur pela terceira vez no paredão. Lembrando que antes da festa, Gilberto e Arthur conversaram bastante, viu? Inclusive a respeito dessa história do Arthur ter ido para 2 paredões. E o Gilberto acredita que a ordem de votação pela casa possa ser Projota, Caio, Rodolfo, Gilberto, Arthur e Sara. Caio também falou a respeito de Camila e de seus estranhamentos com ela e disse que não gostaria de votar nela nesse momento, mas que se sente incomodado com o jeito meio intrometido e mandão de Camila. Sara disse que Camila gosta do Caio, que ele deveria conversar com ela, que ela acha que o Caio está comprando um inimigo que ele não precisa. Caio colocou em dúvidas, né? Colocou em xeque o fato da Juliette levar as conversas que eles têm lá no quarto para outras pessoas. Por exemplo, para a Poca, né? Que ele viu Juliette conversando com a Poca. Sara e Gilberto defenderam a Juliette e não acreditam que ela possa repassar as informações. E a Sara afirmou que Juliette tem as suas opiniões e que não irá levar as informações para outro lado, mas que também nem sempre vai concordar com o grupo. Juliette entrou no quarto nesse exato momento, em que todo mundo estava ali falando dela. Não sei se ela conseguiu ouvir alguma coisa. O foco mudou e logo em seguida começaram algumas brincadeiras, conversas sobre sexo, e o Gilberto confessou que faz muito barulho durante o sexo. Passa os sons sonoros altos. Juliette ficou espantada. Fiuk, Vitube e Thaís formaram um trio para conversar sobre estratégias de jogo, gente, e pensar em quem colocarão no paredão. Eles acreditam que devam ir pessoas que ainda não passaram pela votação do público. Durante essa conversa aí, eles também falaram sobre uma pessoa que tem uma estratégia estranha e que faz média com todos, mas não citaram nomes. Eles estavam com medo de não estarem falando da mesma pessoa e combinaram de conversar depois sobre isso.
De quem será que eles estavam falando, hein? Há burburinhos de que seja sobre Gilberto ou sobre Carla. Enquanto Fiuk, Vitube e Thaís conversavam, a espiã Sara atacou novamente, ficou ali por perto tentando ouvir a conversa, mas a Thaís parece que percebeu e eles mudaram de lugar, gente. No quarto, Caio reclamou de dores na perna e calafrios. Após ele pedir para o Gilberto buscar um termômetro, a câmera saiu do quarto e passou alguns minutos na cozinha. Gilberto e Juliette falaram a respeito de jogo na sala e o Gilberto voltou a falar daquela situação do Projota na fila do raio-x. Ele está muito preocupado e colocou na cabeça que pegou mal não ter dado a vez para o Projota que estava no Monstro. Tudo isso porque Thiago Leifert tocou no assunto durante o ao vivo da eliminação de Lumena. Gil disse que vai se desculpar com o Projota e a Juliette não acredita que isso seja tão necessário e acha que o Gil tá pilhado demais. Ainda falando sobre jogo, Juliette disse que Sara voltou de 2 paredões e tudo mudou. Que agora a Sara é o oráculo da casa, que todo mundo confia no poder da Sara, mas que o poder da Sara já vinha desde a primeira semana, né? A respeito de saber as movimentações do jogo, mas ninguém quis ouvir. Sara ouviu um trecho da conversa, entrou ali, chegou para conversar com os dois e disse que não gosta dessa história, né? Se referindo a todos agora acharem que ela saca tudo do jogo. Será mesmo que a visão de Sara continua intacta em relação ao jogo, gente? Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Muita coisa pode rolar e muita coisa pode mudar ainda, hein? Quase 2 meses pela frente. Eita, atrás de eita, meu povo, tudo sobre o BBB aqui no nosso canal. Fiquem ligados. É isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e a qualquer momento eu tô aqui de volta trazendo novidades.